Olá, começa mais um Conversa Criminal, seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Eu sou Márcia Mendes, produtora cultural e presidente do Instituto Isacate. Olá, me chamo Laiana Quaresma, sou advogada, atuante na área criminal e atualmente diretora jurídica do Instituto Isacate. Hoje viemos aqui com a presença das convidadas, a Márcia e a Laiana, para falarmos sobre a vida das mulheres egressas do sistema prisional. Esse episódio ele acaba sendo uma continuação dos episódios que fizemos sobre mulheres no cárcere. Então, aqui conto com a Márcia, ela é presidente do Instituto Isacate, que desenvolve um trabalho com essas mulheres egressas do sistema carcerário. Então, confira mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Então, a respeito do Instituto Isacate, qual o trabalho que é desenvolvido pelo Instituto, qual a origem do Instituto e qual é o principal foco de atuação? A origem, na verdade, foi a minha vivência no cárcere, né? E quando eu saí, eu vi que havia uma necessidade de nós nos unirmos enquanto sobreviventes do cárcere para podermos lutar por algumas melhorias dentro e fora, né? Que você saia arrasada de ter sobrevivido a todo aquele tipo de violência que é o cárcere, principalmente aqui no Pará. E aí eu pensei, não, eu sozinha eu não posso, eu preciso me juntar a outras mulheres que viveram isso ou que têm um lugar de fala dessa experiência. E aí surgiu o Isacate, que ele luta principalmente pelo desencarceramento em massa, né? Mas também a gente faz esse apoio na saída, a porta de saída, que foi o projeto que a gente conseguiu aprovar dentro do Fundo Brasil, que é o nosso único apoiador até então, e que está ajudando a gente a desenvolver as palestras, né? Principalmente o que eu percebi dentro do cárcere foi a falta de conhecimento total do direito que a mulher, tanto dentro do cárcere quanto após o cárcere, ela tem. E aí, o social, todos os direitos, assim, eu vi, assim, que elas estavam perdidas. Assim como eu também, né? Estava perdida, não sabia o que ia acontecer comigo, se eu ia perder meus filhos, nada, assim. E eu vi que o conhecimento do direito ajuda muito a gente a sobreviver lá, a aguentar, né? E até mesmo a usar esses direitos, tipo habeas corpus e vários outros, assim, que eu realmente não conhecia. E eu vi que as outras mulheres também, quando elas são presas, elas não sabem nem para o que vai acontecer da vida dela. Ficam uma coisa assim, completamente desesperada. E aí a gente montou o Isacate, juntando essas mulheres, e aí a gente está nessa luta para poder recebê-las, para poder encaminhá-las. A gente tem um convênio com o escritório social. Hoje mesmo veio uma menina aqui num momento muito difícil, que ela saiu há 2 semanas com uma criancinha ela pariu, ela deu luz no cárcere, depois teve que entregar a filha, e agora ela finalmente conseguiu sair. A criança já tem 2 anos, e ela tem que começar uma vida assim. Ela saiu há 2 semanas, ela não conseguia nem pegar um Uber. Eu tive que explicar para ela direitinho, porque ela está tão perdida que ela não sabe, está perdida, assim. Ela tem uma criança e ela tem um monte de demanda, e aí eu a levei no escritório social, a gente conseguiu várias coisas, um encaminhamento para Bolsa Família, uma creche para criança, um curso que ela gosta de fazer manicure, essas coisas. A gente conseguiu, a Secretaria da Mulher aqui vai dar esse apoio para ela, um curso profissionalizante. E é mais ou menos isso que a gente faz, entre outras coisas, entre as palestras no presídio, né, no Ministério Público. A gente está abrindo o caminho, assim, para que seja mais fácil essa saída do cárcere.
Então, a doutora Laiana, ela é advogada, ela tem também uma atuação no Instituto ISACAD. Doutora Laiana, pode compartilhar com os nossos ouvintes um pouco da atuação, da tua experiência no Instituto, principalmente em relação a essas mulheres egressas e até em relação às apenadas também. Perfeito, Augusto. As questões pautadas pela Márcia é o que a gente realmente tenta trazer para o nosso instituto, porque a gente sabe que existe o que a gente chama de consequências do encarceramento, que é principalmente o rompimento dos vínculos familiares, né? Essas mulheres, quando elas saem do sistema prisional, a maioria, ela perde o apoio de seus maridos, de seus familiares, diferentemente do que ocorre na maioria das vezes com os homens encarcerados, né? A gente vê que as mulheres que são egressas ao sistema prisional, elas perdem muito mais esse suporte familiar, estrutural aqui fora. Então, o Instituto ele vem exatamente para isso, para dar essa orientação e uma certa segurança na medida que a gente consegue, né? Porque a gente sabe que nem todas a gente tem acesso. Até porque lá dentro a gente tenta fazer esse trabalho de conhecimento para elas, que como a Márcia disse, estar ciente de seus direitos não é fácil. Ali dentro elas são muito cerceadas em todos os sentidos. Quando a gente tenta pautar ali um tema de quais são os direitos dentro do sistema prisional, já é difícil, porque a gente sabe que ali é tudo muito limitado. Mas também existe o direito dessas egressas aqui fora. A Lei de Execução Penal, ela traz, né, no seu artigo 25, algumas assistências ao egresso, tanto homem quanto mulheres, que seria na orientação para reintegrá-lo à vida em liberdade. Só que a gente vê que isso não acontece. Então, o nosso intuito, enquanto instituto, foi ver essa ausência de prestação de assistência mesmo e tentar orientar na medida que a gente consegue. A Lei de Execução Penal também estabelece, por exemplo, a concessão, se necessário, de alojamento e locais adequados pelo prazo, salvo engano, de 2 meses. Só que a gente vê que essa aplicabilidade quase não existe, né? Porque até mesmo a gente aqui fora, enquanto atuantes na área criminal, no direito penal, é um pouco complicado de buscar, porque a gente não tem a gente não vê isso acontecer cotidianamente. Então a gente tenta trazer projetos para que essas mulheres, elas possam ser vistas não só como egressas, né, mas como pessoas que merecem uma oportunidade agora pós-cárcere. Então, a gente sempre leva essas pautas tanto para o Ministério Público, que, salvo engano, foi mês passado, que a gente fez uma palestra ali no Ministério Público para pautar realmente esses direitos, e convidamos algumas egressas que a gente tem contato para realmente compartilhar essas informações fora do sistema prisional e mostrar para elas que existem, sim, direitos e amparo para elas aqui fora, né? E a respeito dessa assistência prestada a essas mulheres, né, principalmente em relação à assistência jurídica, a Márcia mesmo citou que muitas dessas mulheres no cárcere não têm um conhecimento básico dos seus direitos, seja um direito garantido na Constituição ou na Lei de Execução Penal, ou até mesmo as normas, né, convenções internacionais relacionadas à execução penal. São legislações que, numa realidade, as pessoas não têm assim, um acesso, um conhecimento, né, ainda mais tendo aí a notório, né, deficiência do Estado em prestar toda a assistência jurídica ou educacional às pessoas, né? Então, a pergunta que eu faço, Márcia, é se você tem assim, um exemplo de uma atuação nesse sentido que vocês prestaram a essas mulheres. Então, Augusto, a nossa primeira oficina, ela é direcionada para a mulher presa, né? A gente pautou todo a gente direcionou, na verdade, para esclarecer os direitos que elas têm lá. Então, a gente usou uma cartilha do CNJ, porque
Infelizmente, como a Laiana falou, a gente tem limitações quando a gente está dentro do presídio, a gente não pode fazer filmagem, a gente não... Tem várias restrições. E essa cartilha, como foi o CNJ que criou, eles não tinham como barrar. A gente fez toda uma pesquisa para apresentar o material que realmente fosse possível apresentar. E aí, dentro dessa cartilha, ela tinha um formulário de habeas corpus, que no final todas as mulheres quiseram preencher, e como teve a pandemia, né, e elas ficaram sem audiência e ficaram muito tempo, quase 3 anos, sem nenhum tipo de assistência, eu acho que a gente conseguiu 30 pedidos de habeas corpus nesse dia. Para a gente, enquanto instituto, foi muito bom, que a gente deu entrada e está esperando, porque eu acho que algumas mulheres, tenho certeza, no Pará acontece o seguinte: elas são esquecidas pela família, pelo judiciário, por todo mundo. Aí ela fica provisória durante 5 anos, não tem audiência, não tem nada. Eu só consegui uma audiência depois de 9 meses, isso pedindo sempre, porque ou não tinha transporte. Uma vez me disseram que não tinha colete. Aí assim a mulher vai ficando lá, vai adoecendo. E quando eu pensei no Instituto, eu pensei exatamente nisso: vamos dar assistência, porque vai a Defensoria Pública, assim, num plantão, assim, esporádico, sabe? Eles se esforçam também, mas aí aqui são 900 casos para um defensor público. E aí fica quase impossível. E eles dão orientações, mas eles não entram com formulário de habeas corpus como a gente chegou lá, né? E aí eu me senti também assim, mal, porque a gente falando dos direitos dela e nada daquilo elas tinham lá. Por isso que depois o nosso passo seguinte foi o Ministério Público. Porque o que adianta tu dizer, olha, você tem direito a isso, isso e isso, e aqui lá o presídio dizer, não, você não pode. No momento que a gente foi lá, elas estavam sem lençol. E é frio, assim, durante um período, chove muito. E elas passaram todo esse período, não é frio que nem Curitiba, né? Mas é frio, sim. E elas estavam sem nada, porque entrou uma nova diretora, e a diretora fez uma revista e tirou até o lençol. Aí tu vai lá falar de direito, quando elas, na prática, não tem nada. Então, o habeas corpus é para isso, entendeu? Para restituir algum tipo de a liberdade mesmo, porque o Instituto, ele vê... A gente não quer que elas fiquem bem dentro do cárcere, a gente quer o desencarceramento. Então, essa é a nossa luta principal, que desencarcere. E apoiá-las aqui, né? E essa ação me deixou muito feliz, assim, de conseguir esses 30 habeas corpus. É um número, assim, significante para 750 mulheres. Mas eu já voltei para casa super feliz de pelo menos essas 30 a gente vai conseguir. A Márcia citou essa questão dos presos provisórios, né? Situações que nós que temos uma atuação na advocacia criminal observamos que, infelizmente, alguns juízes podemos dizer que até banalizam a prisão cautelar, prisão provisória, né? Porque temos que lembrar ao ouvinte que a liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Em regra, se prende aquela pessoa que tem uma condenação definitiva, com trânsito em julgado, sem recursos pendentes. E como exceção, é possível aplicar ali uma prisão cautelar se tiver necessidade no processo, né? A partir ali do teor do artigo 312 do Código Penal, né, que é a garantia da ordem pública, e a série ali de requisitos, né, contidos no 312, como a conveniência da instrução criminal e por aí vai. Mas, infelizmente, verificamos, né, situações em que o juiz decreta uma prisão preventiva com base na gravidade em abstrato do crime, principalmente quando está relacionado à lei de drogas, né, ou situações também que ele
aplica ali de forma abstrata uma garantia da ordem pública, sem demonstrar em concreto que aquela pessoa realmente representa um perigo à ordem pública e que ela não tem condições de responder ao processo em liberdade ou com uma cautelar diversa da prisão. E essa situação que a Márcia citou, 5 anos, uma pessoa presa cautelarmente 5 anos, sem julgamento, sem uma audiência de instrução, sem uma sentença condenatória. E o pior, muitas situações em que a pessoa ela fica presa, chega durante a instrução do processo, ou ela tem uma sentença absolutória, né, que vai absolver essa pessoa em relação à imputação, ao crime, né? Ou situações também que é aplicada ali uma pena num regime semiaberto ou num regime aberto que depois é convertida numa pena restritiva de direitos. Então veja, numa situação que a pessoa ela fica 5 anos presa para nada, um exemplo, né? Ou situações como a Márcia citou, né? Ficou 9 meses presa cautelarmente. Tinha necessidade de uma prisão dessa? Então são essas questões, né, que nós, como advogados, sempre temos que criticar, essa banalização da prisão cautelar. Infelizmente também o Estado tem uma estrutura deficitária em relação à Defensoria Pública, como a própria Márcia citou, não há defensores públicos suficientes para atender essa demanda carcerária. Nesse sentido também de atuação do Instituto ISACAD, a gente sempre busca também parceiros, né, para somar nessa nossa atuação e foco no desencarceramento. E nesse momento de recebimento das egressas, a gente conta com a ajuda do Escritório Social, que ele foi inaugurado há um pouco mais de 2 anos aqui no Pará, e ele é voltado também justamente para o acolhimento desses egressos e seus familiares, né? Ele vem realizando um trabalho que é muito interessante, porque ele faz uma reintegração do egresso e da egressa com a sociedade, estimulando e qualificando, porque ele também propõe alguns projetos em parceria com o CNJ, que ele é impulsionado pelo CNJ, né? E hoje a Márcia me relatou que uma egressa acabou buscando-a e sem saber para onde ir, por onde ir, né? Desorientada, a Márcia acabou levando ela lá no escritório social e ali também ela teve um suporte. A Márcia orientou no sentido de reestruturação ali, por onde ela pode buscar, quais são os seus direitos e como a gente, como instituto, também pode orientá-la, no sentido dela também vir buscar a gente, caso ela precise de algo. Ela é do interior, se eu não me engano, eu esqueci agora a cidade, a Márcia pode melhor explicar o que aconteceu, mas ela tem uma filha pequena, que ela acabou tendo essa filha dentro do sistema prisional. A gente não consegue assim, nem imaginar como foi esse período para ela. Então, ela é uma pessoa extremamente vulnerável agora nesse momento, em que a gente, enquanto instituto e escritório social, tentamos trazer o máximo de foco para a ressocialização dessas mulheres que estão em extrema vulnerabilidade. O mais engraçado é que quem encaminhou ela foi a Defensoria Pública. A doutora Isabel me encaminhou ela. Ou seja, a demanda deles é tão grande que eles não conseguem. E ela viu que a menina estava numa situação mesmo. Ela saiu há 2 semanas e ela teve a criança no cárcere. E ela veio com a criança aqui, né? Há 2 semanas ela conseguiu resgatar a filha que estava com a tia. E aí, quando eu me coloco como mãe no lugar dessa mulher, gente, eu pensei, não, eu larguei todos os meus compromissos hoje porque ela não estava na minha agenda. Eu tinha 2 reuniões importantíssimas. Mas eu falei, não posso deixar essa menina sair assim, sem nada. E aí ela ficou em casa aqui, a gente fez uma agenda para ela. Eu falei para ela, olha, tem que conseguir uma creche, tem que ir no CRAS, fazer o Bolsa Família. Mas isso tudo, quem facilita
É o escritório social, que ele é o mecanismo que faz a coisa funcionar da reinserção. Uma parceria, acho que foi a parceria assim mais substancial do nosso instituto, é o escritório social. Aí eu liguei para a Manuela, levei a menina lá, e aí ela teve um acolhimento maravilhoso, conseguimos todas as demandas. Inclusive ela já trabalhava, né? E precisava receber, e estava com uma dificuldade, e aí já foi solucionado, foi tudo perfeito, assim. Mas é a Defensoria Pública, o ISACAD e o Escritório Social. Foi esse trio aí que fez a diferença na vida, não só da menina, mas como daquela criança. A criança estava doente, um drama mesmo, gente, um drama, assim. Eu passei o dia inteiro com a garganta, assim, um nó na garganta, não querendo, né, falando para ela, não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, mas me colocando no lugar dela e pensando, da dificuldade que é quando você sai, e eu pensando, e se não tivesse esse aparato todo que ela ia conseguir, porque ela já está morando num bairro que é um bairro assim difícil, né? Que a tendência é voltar para o crime. E aí eu mesmo me empenhei para que ela não voltasse. Por ela, que ela é uma menina nova, 27 anos, pela filha dela, que é uma criança linda, que já veio do cárcere, que já nasceu no cárcere, que já tem uma história toda comprometida. Então, acho que essas parcerias assim é que fazem tudo dar certo, tanto o escritório social quanto a defensoria pública. Eu gostaria só de complementar, assim, para falar em relação a esses relatos logo na saída do cárcere, né? Atuando na área criminal e também agora como diretora jurídica do ISACAD, a gente tem a oportunidade de ouvir muitas histórias, né? E algumas mulheres, antes de chegar a ter o contato com o Instituto ISACAD, passaram por vivências não tão boas logo após o cárcere. Mulheres me relataram que, ao sair do CRF, que é o presídio que eu mais tenho contato aqui em Belém, muitas das vezes, sem ter realmente opção e sem saber por onde ir, porque a maioria é do interior do estado, interiores distantes aqui da capital, tomam alternativas, às vezes, que realmente é o que elas têm ali no momento. Uma moça me relatou uma vez que ela, sem ter alternativa, ao sair caminhando do presídio, ela identificou um salão de beleza. Como ela tinha o cabelo comprido e ela precisava de dinheiro para voltar para a cidade dela, que era no Marajó, ela ofereceu o cabelo dela para cortar e vender o cabelo dela. Mas a pessoa que estava ali, dona daquele salão, analisando a situação, acabou que se aproveitou da situação e ofereceu um valor irrisório para o cabelo dela, que ela tinha, assim, um cabelo grande, um cabelo não tão tratado, né, devido às circunstâncias, mas um cabelo bonito, e ofereceu R$50 para a mulher pelo cabelo dela. Ela, sem alternativa, ela aceitou. E deu certo, ela conseguiu chegar na cidade dela e relatou essa situação. Outra situação foi que, próximo ao CRF, tem um ponto de táxi ali. E uma moça que saiu, não vendo alternativa, foi tentar conversar com o taxista, pedir uma carona, se teria a possibilidade dele ir até um ponto de ônibus mais próximo para ela conseguir ir para o interior dela, para uma rodoviária. E ele disse que poderia ir, mas em troca ela teria que praticar ali uma condição carnal com ele. Então, assim, aquilo também me doeu muito, sabe? Ela relatando, assim, eu fiquei, meu Deus, as mulheres saem tão vulneráveis, e a gente, por ser mulher, já se torna um pouco mais vulnerável, né? Mesmo que a gente lute para isso, para não ser, a gente acaba se tornando vulnerável nesse sentido. Outra situação, assim, tenho vários relatos, mas outra situação foi de uma moça que também saiu, já com encaminhamento. Essa tinha um encaminhamento ali da assistente social de dentro do centro de detenção,
para que ela conseguisse uma passagem gratuita, né? Concedendo ali uma gratuidade, informando a situação dela. Ela chegou com o moço, com o cobrador do ônibus, informando, mostrando a documentação para ele, e ele simplesmente não aceitou. Ele disse que ele não levava ex-presidiárias ou ex-presas dentro do ônibus. E ela disse que ela quase caiu do ônibus. Enfim, são situações assim que impulsionam cada vez mais a gente como instituto a realmente buscar mais essas mulheres, tentar ali se aproximar um pouco mais com os presídios femininos, para realmente lá dentro já mostrar para elas que sim, tem um amparo aqui fora, tem aonde elas tem por onde elas recorrerem. E assim, a intenção é realmente essa, a gente ouve esses relatos e impulsiona muita gente a realmente se aproximar mais ali delas dentro dos presídios para conseguir mostrar essas alternativas que elas têm aqui fora, que não se submeter a isso, ou até mesmo praticar um outro ilícito, né, que a gente sabe que por elas não terem alternativa e por acabar sendo um pouco mais fácil, voltar a praticar algum tipo de ilícito, algum furto, algum roubo, ou voltar para o tráfico de drogas. Enfim, são essas situações que o Instituto tenta evitar e sim gerar um desencarceramento efetivo, né, para que não volte a ser encarcerado novamente. Eu estou fazendo o link desses casos com o já citado artigo 25, né, que até a doutora Laiana citou, que é assistência ao egresso, né? Até peço licença para você ouvinte para fazer um rápido comentário sobre esse artigo 25, né? Que consta que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, se necessário, de alojamento, alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Também consta aqui que esse prazo de 2 meses ele pode ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção do emprego. Também cabe destacar que no artigo 26 consta que considera-se o egresso aquela pessoa que tem a liberdade pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então, se a pessoa ela sai hoje do estabelecimento, por esse prazo de 1 ano, ela se considera egressa. Um outro detalhe também que consta do artigo 27 da LEP é que o Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para obtenção do trabalho. E então, a partir desses comentários, né, das nossas convidadas, verificamos que o Estado, o poder público, né, como não é se surpreender, não tem dado cumprimento ao que dispõe esse artigo 25 e seguintes da Lei de Execução Penal. Então, até aqui reforça a pergunta para as convidadas, né? Então, vocês viram alguma vez o poder público se manifestar em algum sentido de oferecer esse tipo de assistência, um alojamento, uma orientação, um emprego? Vocês já citaram que não, mas só para reforçar, em alguma situação, um caso sequer, já viram esse tipo de assistência, esse cumprimento do artigo 25 e seguintes? Talvez a Márcia possa pontuar melhor que eu, mas eu, como advogada atuante, para mim se torna até difícil conseguir exemplificar essas situações, porque realmente eu não consigo, não vivenciei e não consigo visualizar essas situações sendo efetivadas no nosso país hoje, porque não vejo aplicabilidade, não vejo. Até no nosso último evento, a gente pautando, questionando, se torna difícil até de questionar, porque não tem resposta. Chega a ser contraditório, né? Porque está na lei, mas como se aplica? Porque não tem aplicabilidade. Na verdade, eu mesmo também não vi. Nunca, nenhum caso. Não tem um abrigo. Abrigo não tem. Para uma egressa, eu não sei, não existe.
Agora, o emprego, a gente tem tem a Fábrica Esperança, que é muito limitado também, que eles encaminham. O escritório social, ele tenta, mas, assim, hoje essa menina que veio aqui, ela trabalhava, e assim que ela saiu, ela perdeu o emprego. Ou seja, aqui mesmo, só a Fábrica Esperança. E eu vi um áudio de uma amiga que tinha acabado de mandar para ela, dizendo que ela está já há 2 meses fazendo o processo de cadastramento da Casa Esperança, né? E que ontem foi o último dia que ela deveria passar com a psicóloga para já começar na segunda-feira. E a psicóloga não conseguiu atender ela porque já tinha passado o horário, uma burocracia assim. E ela mandou um áudio, um monte de palavrão, falando para que ela não aguentava mais e que ela não tinha mais dinheiro, que ela ia desistir. Ela já estava próximo, só que a psicóloga não atendeu ela. Ou seja, todo o processo que ela fez, ela estava tão desestimulada que ela queria desistir. Aí eu mandei um áudio para ela, conversei com ela, falei, tu já está quase lá, vamos lá, se for ônibus, a gente pode te ajudar. Mas, assim, parece que é desestimulante, eles vão criando, sabe, burocracias que acabam desestimulando as mulheres estão desesperadas por emprego. A demanda maior é emprego. Eu sei porque todas que vêm comigo, elas me falam, preciso de emprego. Eu tenho tanto de filho, eu não tenho o que comer, é uma coisa desesperadora mesmo. E eu não vejo o encaminhamento efetivo. Até o escritório social ele tem limitações, ele está buscando fazer parceiros, mas realmente não tem. Assim, a não ser a Fábrica Esperança, que é bem limitado para a demanda de mulheres que saem, dificilmente vão conseguir. Mas eu acredito, Márcia, que a Fábrica Esperança, ela seja para o regime aberto, né? Ela não é direcionada para as mulheres egressas, porque, como você relatou, a moça que trabalhava, quando ela saiu, assim, livramento condicional, ela já não podia mais trabalhar lá. Foi isso que aconteceu? Essa amiga dela, não foi ela, foi amiga dela, né? Ela foi encaminhada para a Fábrica Esperança, porque ela fez uns cursos lá de corte e costura. Ela foi preparada dentro do presídio e aí ela foi encaminhada para a Fábrica Esperança. Só que ela já estava 2 meses tentando ingressar nesse emprego e não estava conseguindo, porque eles fazem uma série de entrevistas. Eu não sei exatamente, ela não me explicou exatamente. Eu sei que o áudio dela, humana, era uma coisa tão revoltada que ela estava. Eu entendi ela mesmo. Eu sei, mas por que essa psicóloga não espera mais um pouquinho? Ela não sabe que a mulher está desesperada? Mas, enfim, ela não conseguiu, ela já queria desistir. E eu não sei eu acho que ela foi especificamente encaminhada para a Fábrica Esperança, porque ela já tinha todo esse desempenho em roupa, né? Que eles fabricam roupa. Essa menina que veio aqui, não, ela estava trabalhando na CEPLAC, alguma coisa assim. Era um outro órgão aí, e que só atende quem está no regime fechado, né? Que já foi que ela já estava nesse processo de, semiaberto, e ela podia sair para trabalhar e voltava, mas enquanto é egressa ela não tem, ela perdeu o emprego. Eu fiquei pensando, mas como, se é o momento que ela vai mais precisar? Mas assim, não funciona, a coisa não funciona. Então, como as convidadas citaram, essas mulheres egressas têm uma dificuldade enorme na vida após o cárcere, né? Muitas ali não têm um amparo familiar, não têm um amparo do marido, do companheiro, e muito menos uma situação ali de já sair com um trabalho garantido, né? Com um emprego, já para poder se sustentar, né? A partir do seu trabalho, nessa
vida após o cárcere. Como a Márcia e a doutora Helena citaram, né, tem assim uma assistência jurídica, né, uma orientação jurídica para essas mulheres. Mas a pergunta que eu faço, também há algum projeto, algum trabalho, alguma iniciativa para auxiliar essas mulheres a conseguir um emprego, ter uma fonte de renda a partir do seu trabalho? Então, Augusto, durante meu tempo no cárcere, eu identifiquei que elas ficam ociosas lá. Aí eu até sugeri ao presídio que a gente montasse já existe uma cooperativa de artesanato, mas eu pensei numa coisa que fosse lucrativa e que elas pudessem fazer assim, sem muita demanda, porque tem de tempo, porque a maioria é mãe. E aí eu pensei na produção de castanha, né? Na desidratação, embalagem de castanha, porque a castanha é um produto que a gente tem muito, assim, ela é uma coisa bem feminina, que para a mulher ela ajuda muito, assim, na manutenção da tireoide e tudo mais. E também a gente, quando sai do cárcere, a gente está tem muitas coisas para trabalhar, né? E a castanha ela é um produto assim que ela até tem um simbolismo, assim, porque é uma coisa grosseira, que depois que tu quebra, tu encontra um fruto lá maravilhoso, lindo, super nutritivo. Eu acho que é isso que a gente precisa, quebrar aquilo, né, que o cárcere vai causando na gente. Estou falando assim com todo o meu lugar de fala, que eu vivi isso. Eu sei como a gente embrutece no cárcere. 3 anos depois eu ainda reajo de algumas formas, principalmente ao preconceito. E aí a dificuldade maior de conseguir emprego é o preconceito das pessoas. Eu pensei, vamos montar uma cooperativa com essas mulheres que saem. Eu estou trabalhando nisso já. Inclusive, fui aqui na organização de cooperativas para sugerir para eles e para pedir informações, né, de como fazer isso, uma cooperativa de trabalho para reunir essas mulheres dentro dessa cooperativa de produção de castanha. Que eu acho que vai dar certo, a gente está construindo para suprir essa demanda de trabalho que é muito necessária e trabalhar dentro da economia com essas mulheres. A nossa última palestra vai ser sobre economia, já sugerindo a criação da cooperativa de castanha, porque elas são empreendedoras, sabe? Elas são corajosas, elas querem realmente trabalhar de alguma forma. O tráfico faz isso, ele dá um produto para que elas vendam. Então, é só isso, a gente tem que dar alguma coisa para que elas possam vender, trabalhar, porque eu vejo como elas são empreendedoras. Todas as mulheres que eu tive contato, eu via muita garra, sabe, muita vontade de, sei lá, de fazer coisas assim, mas não tinha, o Estado não dá essa oportunidade. E aí eu acho que a gente está nessa construção, a gente está nessa construção dessa cooperativa para tentar ajudar essas mulheres, e eu tenho certeza que vai dar certo, assim. Ainda preciso de um número maior, porque quando elas saem, elas não têm nenhum recurso, né? Então a gente vai primeiro criar recurso, fazer um treinamento. Nós conseguimos uma parceria com a Secretaria de Trabalho, e a secretaria, a gente já vai encaminhar elas e vão ser treinadas, manipulação de alimento. É toda uma construção, infelizmente não dá para ser logo assim, mas a gente está em construção dessa cooperativa de trabalho para as mulheres egressas. E além desse projeto voltado para a questão profissional, o Instituto ele desempenha algum outro tipo de projeto com essas pessoas? Então, Augusto, o ISACAD, traduzindo o que significa, né, é um instituto socioambiental, artístico, cultural, de direito, educação e economia. Então, assim, o nosso foco é sim o desencarceramento, mas a gente traz
todo esse círculo, né, voltado também para a área artística, cultural, a educação, a economia. Então, o viés artístico também, a gente busca também estimular aquelas pessoas, mulheres, que têm esse lado mais aguçado. A gente sempre procura dar esse suporte, essa orientação e buscar também projetos voltados para a área artística, que é muito importante. Quando eu pensei nesses eixos do direito, da economia, da educação, né, da cultura, a arte ela vem como mecanismo de sensibilizar essas mulheres muito, muito machucadas. Então, eu uso isso como uma forma de sensibilizar a dança, a pintura, o artesanato, porque é o papel da arte, né? A gente ficar mais sensível, a gente entrar no outro estado. Então, eu vi que era necessário a gente usar a arte como forma de chegar, né, na sensibilidade dessas mulheres altamente agredidas. E a cultura, a gente tem um processo de massificação no Pará, eu não sei, acho que no Brasil todo. Eu sou produtora cultural, né? Então eu vendo cultura. Já faço isso há muitos anos. E eu vi no presídio onde eu fiquei os 9 meses que elas não têm nem ideia por onde vai a cultura, assim, sabe? É uma coisa que parece que elas estão assim massificadas com um produto que vende no... Para você ter uma ideia, ninguém lê. Inclusive, a gente está fazendo várias parcerias para abrir uma biblioteca, uma sala de leitura. Com a Fundação aqui Cultural do Pará, a gente vai fazer um projeto com as mulheres para a construção de instrumentos de percussão, porque a gente tem o nosso ritmo, que é o carimbó, a nossa música, a nossa identidade, que é o carimbó, que é uma coisa linda, que tem uma poética maravilhosa, que fala, que exalta a mulher de uma forma assim belíssima. Então é importante que elas percebam a riqueza da nossa cultura, que eu não vi isso, né? E a educação, claro, né? Que tudo isso era falta. Todo o desespero daquelas mulheres é porque elas não conseguiam, elas estavam à margem, porque não tinham, tem até o 4º ano de educação só. E a gente também já está em parceria com um projeto na universidade, com a professora Socorro, que ela recebe essas mulheres e os familiares para educar. Ela tem um projeto todo lá. É muito bonito esse trabalho. Então, a gente tenta pegar todos esses eixos, o socioambiental também, né? Porque se a gente não cuida do nosso lugar, a gente já está... Belém é uma cidade que está abandonada mesmo. Então, a gente precisa criar essa consciência ambiental. E é todo um trabalho, sabe, de reconstrução de uma pessoa que foi construída. A gente, sei lá, até arrogância da minha parte dizer que mas a gente ajuda, a gente tenta, a gente dá mecanismo para que elas tenham acesso, pelo menos. Porque o que eu vi é que a maioria, assim, 80% nunca teve acesso à arte, à cultura, à educação. E aí só quem deu acesso para elas foi o tráfico, foi as facções. E isso é um vácuo que a gente precisa preencher. E aí, por isso que eu criei o Instituto com todos esses eixos, que foi o que eu vi que faltava na vida de todas aquelas mulheres. É um pouco disso tudo. A situação principalmente dos crimes, né, relacionados à lei de drogas, né? Até quero fazer convite ao nosso ouvinte, né? Gravamos um episódio sobre lei de drogas com a presença de 2 especialistas no assunto e como eles citaram, né? A questão de drogas está relacionada a um problema social muito mais profundo, muito mais complexo, né, do que a gente pode imaginar. E então essas pessoas que muitas vezes não tiveram acesso
a uma formação profissional, cultural, como cidadão, e estão ali submetidas a um meio que já proporciona, né, esse ingresso a esse tipo de atividade, né, que não acaba não dando opção para a pessoa, em razão assim do que a gente já sabe, né, do Brasil, dos problemas, né, que temos, né, em relação não só ao desemprego, mas também às baixas condições, né, salariais da classe trabalhadora, que infelizmente, para manter uma condição digna de sustento, né, seja na esfera de saúde, de alimentação, vestuário, né, temos ali um salário mínimo que não é constitucional. Vimos que pelo DIEESE, um salário mínimo constitucional para atender todas essas necessidades, ele supera o valor de R$5.000. Então é uma situação que as pessoas têm que se submeter às vezes a um mercado ilícito de drogas para ter ali um sustento mais digno, né, para si e para a sua família. É muito importante, então, esse trabalho, né, claro que a Márcia citou, né, porque a pessoa tem que ser formada não só ter essa formação profissional, não só para o trabalho, tem que ter essa formação como cidadão, e a cultura, a arte, ela está diretamente relacionada a essa formação do indivíduo como um ser humano integrado na sociedade. Então esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Quero que mais uma vez agradecer a presença da Márcia, da doutora Laiana, que vieram aqui compartilhar as suas experiências, né, na assistência a essas mulheres egressas do sistema carcerário. Também falaram sobre a importância do trabalho do Instituto ISACAD. Então, mais uma vez, deixo aqui o agradecimento pela participação e por terem compartilhado esse conhecimento e essas experiências conosco. Se vocês quiserem também fazer alguma indicação de como encontrar o Instituto, alguma recomendação, divulgação, fiquem à vontade. Bom, gente, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Augusto, né, pelo espaço, e dizer que o nosso instituto ele está presente no Instagram com o nome ISACADE 2023, ISACADE 2023. Lá vocês vão encontrar os nossos contatos e os nossos eventos. E mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Eu quero agradecer ao Augusto também por novamente nos dar esse espaço. É muito importante para a gente, que a gente está na construção ainda, e você é um parceiro super bem-vindo, maravilhoso. Muito obrigada, amigo. Também agradecer ao Fundo Brasil, que sem ele a gente não teria conseguido todas essas ações. O Fundo Brasil foi o que nos deu apoio dentro do edital Porta de Saída, para que a gente possa estar auxiliando essas mulheres na porta de saída e antes de saírem. Eu sou muito grata a toda a equipe do Fundo Brasil por nos darem essa oportunidade aí dentro desse edital. Queria falar um pouco do meu livro também, Borboletas Enjauladas, que está na Amazon. Quem tiver interesse em contos eróticos sobre as mulheres do cárcere, é um tema muito legal, muito interessante, e fala da coisa real que é o erotismo, que é a relação entre as mulheres no cárcere. Obrigada, Augusto, Laiana. A gente está aqui na luta, no enfrentamento. Todas essas recomendações vão constar na descrição deste episódio. Eu quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até este momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio, e assim você contribui na propagação do conhecimento. Também te peço que me siga, em especial no Instagram, no perfil @augustorodrigues.psicólogo.
criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima. Grande abraço a todos.